Saudações galera, aqui quem fala é o professor João Corrêa mais uma vez para vocês e hoje eu quero ensinar para você como que você pode prever os golpes do oponente. Você não acha que seria incrível se você pudesse prever os movimentos do seu oponente, pudesse assim finalizar a luta muito mais rápido? E aí você deve estar se perguntando, mas isso é possível? E a resposta é sim. E eu não estou falando aqui de mágica, de bola de cristal, de telepatia. Eu estou falando de uma coisa aqui muito utilizada e que deveria ser a base de qualquer arte marcial, que é estratégia. E aí quando a gente fala de estratégia, principalmente falando de combate de guerra, nada melhor do que Sun Tzu e a arte da guerra. E hoje eu quero mostrar um pouco mais para você sobre como Sun Tzu falava como você ia poder prever o movimento do oponente e como você vai conseguir colocar isso em prática na sua luta. Para você poder prever os golpes do seu oponente, nós vamos utilizar aqui, basicamente falando aqui para explicar de uma forma mais fácil, 3 conceitos que eu passo para os meus alunos. E esses conceitos são observação, antecipação e reação. No primeiro conceito, observação, você vai observar como seu oponente se movimenta. Isso é muito importante, só que você vai observar de uma maneira estratégica. A maioria das pessoas entram no combate e simplesmente saem lutando, saem batendo, sem se preocupar com o oponente, sem observar o que o oponente está fazendo. E o que você vai buscar nessa observação? Você tem que buscar os padrões. Todo artista marcial, independente do nível, ele tem padrões de golpes. Por mais que ele tenha esse padrão um pouco mais complexo, um pouco mais elaborado e consiga sair de diversas situações, ele sempre vai ter um padrão, por mais que ele possa ser complexo ou simples. E o seu objetivo é conseguir observar esse padrão. Por exemplo, você está lutando com o oponente e toda hora ele dá 3 socos e um chute. Isso significa que foi o que ele treinou, ou seja, ele vai dar 1, 2, 3 e vai chutar. E se ele faz isso mais de uma vez na luta, ou seja, se ele repete 2 vezes essa coisa, isso significa que ele tem um padrão. É importante vocês entenderem que nem sempre o padrão é de golpes. Existem diversos modelos de padrão. Por exemplo, tem o padrão de golpes, que foi esse que eu demonstrei para vocês. Tem o padrão de movimentação, cujo a pessoa sempre avança, ou simplesmente ela avança 2 passos para frente e para, avança e volta. Todo esse tipo de mecanismo de combate que você vê a pessoa repetir durante a luta é o que a gente chama de padrão. Então, nosso primeiro objetivo aqui é observar e conhecer o padrão do oponente. Isso dentro de uma luta você vê isso muito rápido. Em questão de segundos você consegue observar alguns padrões do oponente, que é o que vai levar a gente para o nosso segundo passo, que é a antecipação. A antecipação seria você identificar esse padrão e conseguir, antes do oponente executar a técnica, combater aquela técnica. Porém, a gente não pode fazer antecipação sem estratégia, lembrando lá do que Sun Tzu falou. Sun Tzu diz no livro A Arte da Guerra que toda guerra está baseada no logro. O que seria o logro? O logro é a mentira, é a armadilha. Eu gosto dessa tradução de armadilha porque fica muito claro para a gente colocar em prática na luta. Como que a gente vai fazer? A gente observou o padrão do oponente. Se a gente tiver que esperar ele repetir esse padrão por livre e espontânea vontade para a gente poder combater isso com um contragolpe, a gente fica muito refém do oponente. Então, no segundo conceito, que é a antecipação, eu não estou falando simplesmente de você antecipar o golpe, você pensar antes do golpe, ou seja, você vai criar uma armadilha para que o oponente utilize aquele padrão. Em um combate uma vez entre alguns amigos que a gente se reunia, amigos de diversas artes marciais, para a gente poder combater, a gente resolveu fazer uma luta ali preliminar. Quando a gente iniciou a luta, eu logo comecei a observar para ver se eu achava algum padrão nele. E o primeiro padrão que eu achei era o modo com que ele se portava. Ele ficava trocando de base todas as horas, meio que simulando ali algo parecido com a capoeira. Ele ficava nessa troca de base e eu percebi um padrão nisso, que era, ele só avançava para atacar quando ele estava com a perna esquerda na frente. Isso me fez perceber um padrão nele, ou seja, ele é destro. No desenrolar de alguns segundos na luta, ele conseguiu acertar um chute na minha perna esquerda com a perna direita dele, confirmando o padrão que eu tinha observado de que ele era destro. Alguns segundos depois, ele tentou repetir esse mesmo chute, a segunda vez na mesma perna do mesmo lado, ou seja, novamente com a perna direita. Dessa vez, eu já consegui esquivar. E aí, usando o conceito que a gente está explicando, a antecipação, eu criei uma armadilha. Eu passei a ficar mais lateralmente de propósito para que a minha perna esquerda tivesse exposta, para que ele, com o seu padrão de chutar com a perna direita, viesse para chutar. Eu comecei também a abrir um pouco mais a base, exatamente para deixar uma isca, que a gente chama, que seria ali a perna exposta para ele atingir. E aí foi dito e feito.
Passou mais alguns segundos na luta e como ele já tem esse padrão que não é consciente, é algo inconsciente porque tá do treinamento dele, ele novamente tentou chutar com a mesma perna e aí como eu já estava induzindo ele para chutar a minha perna, eu consegui prever o movimento que ele faria e me antecipar bloqueando o chute dele com a minha perna, com a parte do joelho e da canela, o que fez ele acertar o chute numa parte que foi prejudicial para ele e ali ele desistiu da luta. Ou seja, eu ganhei aquela luta sem golpear, eu ganhei aquela luta me defendendo por quê? Primeiro, eu observei, nosso primeiro conceito, identifiquei um padrão. Depois eu me antecipei, mas não significa que eu me antecipei ao chute, eu me antecipei ainda antes disso. Eu provoquei ele para que ele desse aquele chute e eu pudesse ali executar essa técnica para combater. E o nosso terceiro passo é a reação. Nem sempre o nosso cálculo vai sair da maneira correta, então a gente tem que ter o quesito reação. Por exemplo, no seu caso, você identificou um padrão e acha que o oponente vai te bater com a mão direita. E no caso, ele só faz uma finta, como que você vai fazer? Como que você vai saber quando você deve avançar e quando o oponente está fintando? Ele também pode tentar te enganar. E aí que a gente vai usar o nosso terceiro conceito, que é a reação. Novamente, voltando ao Sun Tzu, que lá na Arte da Guerra ele diz o seguinte, que você deve se colocar fora da possibilidade de derrota e então esperar o erro do oponente ou então induzir o erro do oponente. Então a primeira coisa que você deve fazer durante uma luta é se colocar fora da possibilidade de derrota. Então toda vez que você tentar prever algum golpe, não tente prever ele durante a trocação de golpes ou enquanto o oponente te ataca. Não! Você primeiro tem que estar numa posição segura, ou seja, você tem que estar na sua guarda, na distância certa, seguro. Quando você estiver seguro, o oponente vai tentar vir até você demonstrando as falhas dele e é exatamente aí que você vai atacar. E o que isso tem a ver com a reação? Quando você observar o padrão de um oponente e for se antecipar a esse padrão, você deve sempre lembrar que você vai se antecipar, porém se mantendo fora da possibilidade de derrota. Ou seja, não é porque você sabe o que o oponente vai fazer que você vai se colocar em risco, num risco muito alto. Você tem que saber calcular isso. Então é sempre importante que você observe, antecipe, porém você antecipe pronto para ter uma reação. Então você antecipa o golpe sempre voltando para sua guarda, ou sempre voltando para sua posição de defesa, que é onde você está seguro dentro do combate. E a última dica aqui, que na verdade é uma dica bônus, que não ia entrar nesse vídeo aqui, mas eu decidi voltar aqui e gravar, é mais uma dica do Sun Tzu, que ele diz: quando for agir, caia como um raio. Depois que você observar o oponente e que você for antecipar ou reagir ao golpe dele, você tem que buscar ser o mais rápido e eficiente possível e retornar para sua posição de segurança. Ou seja, você tem que agir no tempo certo e voltar para sua guarda. Bem, espero ter ajudado vocês com mais essa dica. Se vocês querem que eu faça outras dicas, outros vídeos ensinando um pouco mais sobre a estratégia da arte marcial, inclusive falando também um pouco mais sobre a arte da guerra, eu peço para você que deixe aqui embaixo nos comentários e clique aqui no gostei para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Também é muito importante que se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, você também pode deixar aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal e quer receber mais dicas sobre arte marcial, em algum lugar aqui da tela vai ter um botão para você se inscrever, é só você clicar que toda semana a gente está lançando vídeo novo para ajudar você a desenvolver o seu potencial na arte marcial. Então é isso aí, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Saudações!